uma dinâmica muito gostosa. É o professor Lafayette Traísta Limon. Ele vai falar para a gente sobre integração, um modo lúdico de estudo. Eu tenho imensa alegria, mais do que alegria, eu tenho prazer de poder conversar com vocês a respeito do modo de vida pelo qual eu optei há aproximadamente 10 anos. Depois de fazer a carreira universitária, eu cheguei à conclusão de que o ponto ótimo do meu trabalho se situava na atividade lúdica. Quer dizer, se situava naquela atividade natural, espontânea, que torna todos iguais, que permite que as pessoas falem sobre o seu sentimento e que compreendam que não há saber sem sabor. Quer dizer, é preciso que a gente sinta para poder saber. O sentimento é a dimensão que nos permite tomar consciência de nós mesmos. Eu tenho feito algumas atividades com grupos assim grandes, altamente gratificantes. E há quase um ano, mais ou menos, as pessoas desse campus, incumbidas de organizarem esse encontro, me fizeram incluí-lo na minha agenda. E eu não posso deixar de narrar para vocês o sabor que isso teve para mim. Por uma razão. Eu praticamente me formei nessa casa. Não era nesse prédio, era num outro prédio. Formei-me pedagogo, com todas as marcas que ser pedagogo tem, com todos os preconceitos que ser pedagogo acarreta. E o pior de tudo, com todo o desvalor que a sociedade contemporânea atribui à educação. Então, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que é pedagogo. Tem vergonha, depois de fazer doutorado, pós-doutorado fora, dizer que vai voltar a praticar as coisas que fazia quando era professor primário. Pois bem, é isso que nós vamos fazer. Eu estou aqui para falar da integração que deve existir entre as pessoas, tendo como motivo a forma lúdica de ser. E a grande conclusão que eu tenho é que não dá mais para ficar falando a respeito das coisas. Não dá mais para ficar falando, os homens precisam ser livres, os homens precisam cuidar dos seus sentimentos. Nós viramos desempenhadores de papéis. Né? A gente só faz aquilo que o papel da gente determina que a gente faça na estrutura do trabalho da gente. Em alguns casos, né, a gente já teve a felicidade de fazer uma vivência com o grupo de Marília, quando eu estava colaborando com uma colega lá que faz uma pesquisação. Né? Então, eu acho que não adianta eu ficar falando a respeito do que a gente poderia fazer. Né? Vamos fazer, vamos sentir e vamos colocar isso como componente da nossa vida. Porque também isso acontece muito nos dias de hoje, não é? A gente perdeu o prazer de colocar na vida da gente as lições que a gente acha válidas para nós mesmos.
Nós não nos autorizamos a ser felizes, a ser alegres, a ter prazer com as coisas que a gente faz. Porque nem sempre é fácil, né? Numa instituição, na posição que vocês ocupam, de anteparo de todos os problemas que aportam ao departamento, né? As coisas boas, as coisas ruins, sempre batem primeiro na secretaria, depois é que vão para a chefia, depois é que vão nos outros escalões. Quando não, chegam indiretamente na chefia, e a chefia despenca, derruba, desanca, que mais? Discute, troca ideia, planeja, né? Com vocês. Na verdade, vocês ocupam um posto-chave na menor unidade administrativa da universidade, que é o departamento. Né? A gente já conviveu muito sobre isso, e eu acho que nem é meu papel lembrar essas coisas aqui. Porque elas podem ser desagradáveis, e eu não quero nada de desagradável. Porque eu me proponho a fazer com vocês, aqui, hoje, uma celebração do nosso encontro. Então eu pediria a todos, por gentileza, que me dessem um voto de confiança e fizessem as coisas que eu pedisse a vocês que fizessem. Tá certo? Olha, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se encontra? Não. É encontrar-se verdadeiramente. Porque se a gente não se encontra, a gente vai dar os 3 beijinhos não vamos chamar de falsidade, mas vamos ter de conveniência. Né? Então é beijinho pra lá, beijinho pra cá. A gente nunca se encontra verdadeiramente com as pessoas. A gente tem dificuldade, perdeu essa coisa tão boa que é a de tirar os recheios que a sociedade colocou na cabeça da gente, né? Entre pessoas do mesmo sexo isso não é tão agudo, mas entre pessoas de sexos diferentes, né? Isso é complicado. Eu mesmo tenho problemas muito sérios, porque o meu processo de comunicação é um processo de toque, é um processo de presença. Abraço é abraço de verdade, não é esse negócio de ficar, põe a bunda para trás e faz assim. Abraço é abraço de verdade, tem que abraçar, tem que sentir o corpo. Não é a grande coisa, o meu é para fora, de vocês não é para fora, não tem nada demais. Né? Bom, veja, é claro que eu não vou fazer com vocês uma celebração do nosso encontro no beijinho de conveniência ou no abraço de conveniência. Eu vou pedir a vocês que façam o seguinte, por favor. Todos de olhos fechados, fechem os olhos. Não, vamos, eu pedi um voto de confiança, né? Ora, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte. Pronto. Todos olhando para frente de olho fechado. Outra coisa que nós não temos tido ultimamente, silêncio interno. Então vamos buscar um pouquinho o nosso silêncio interno e nesse silêncio interno fazer o nosso primeiro encontro. Então todos de olhos fechados, olhando para frente. Agora sorrindo, olhem para o lado direito de olho fechado, imaginando o que o colega está fazendo. Então imaginem, é para imaginar. Procurem sentir, olha, coloquem um sentimento no que estão fazendo. Por favor, agora de olhos fechados ainda. Vem virando com a cabeça devagarzinho para olhar para mim. Bem devagarinho, gostoso. Agora olhando para o lado esquerdo, sorrindo novamente. Imaginando o que o seu parceiro, o seu colega, o seu vizinho está fazendo.
Voltando a olhar para frente. E de olhos abertos agora, sorrir para os dois lados dos colegas. Gostoso? Hã? Não é melhor do que dar 3 beijinhos? Né? Agora presta atenção, por favor. Ó. Vamos fazer o seguinte agora. Sigam a minha orientação. Por favor. Vamos colocar agora as duas mãos para frente em oferta, assim. Por favor, vamos olhar para a nossa mão em oferta e pensar o potencial de respeito, de carinho, de doação que a gente tem para o nosso igual e para a gente mesmo e que a gente tem negado. Agora, por favor, fechem os olhos. As mãos vão se deslocar para os lados agora, cada mão para o lado específico, a esquerda para o lado esquerdo, a direita para o lado direito. Sem tocar a mão do outro ainda. A mão direita vai ficar com a palma para baixo e ainda de olhos fechados. Vamos buscar a mão dos nossos vizinhos. Tendo encontrado as mãos, vamos fazer o seguinte. Suavemente vamos acariciar a mão do outro. Mas que recheio! Olha o recheio vindo à tona, ó. Imagina eu passando a mão na outra mulher. Nossa, que sensação estranha, né? Ela também tem dedo, também é gostoso, também tem temperatura, também tem energia, também tem afago. Isso. Agora vamos parar e vamos refletir sobre o que essas mãos podem fazer. O que essas mãos podem significar no intercâmbio do nosso dia a dia. E de olhos abertos agora, bem abertos, olhando bem as mãos juntas, cumprimentem-se afetivamente. Bom, então vamos fazer o seguinte agora, olha. Eu não sou afinado, mas de tanto ensaiar e de tanto cantar isso, é capaz que eu esteja apto a lhes ensinar um pequeno canto. E primeiro a gente vai cantar todo mundo junto, depois nós vamos separar aqui 3 grupos e vamos cantar em cânone. Vamos ver como a gente é capaz de. Então o canto é assim. É assim, ó. Piu, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. Piu, 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 piu. Piu, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. Piu, 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 piu. A outra estrofe, essa escutem. Piu, 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 canto passarinho, quando o sol sumiu. Piu, piu,
Vamos ver se sai. Então vamos lá, vamos cantar todo mundo junto primeiro. Depois a gente vai dividir o grande grupo em 3 grupos e a gente vai tentar cantar em cano, né? Vamos ver se sai. Né? Tá bom esse som? Vamos lá. 1, 2, 3. Tá bom de fio. Pio, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. Pio, 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 pio. É assim, ó. Pio, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. Ó, o sol tá surgindo. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. Depois é que a gente canta. É piu, piu, piu. A hora que o sol vai sumir, pra acalmar. Vamos lá? Eu não estava querendo cantar junto para ouvir vocês cantarem, né? Vamos lá. É piu, 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 é piu, 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 passarinho, quando o sol surgiu. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. É piu, 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 canto passarinho, quando o sol sumiu. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. Palma pra nós. Vamos tentar fazer o seguinte agora, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Grupo número 1, tá? Mais ou menos aqui. Grupo número 2. Tá? Vamos fazer em 3, porque acho que dá certo. Então, grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3. O canto em cano, amigo, é assim, ó. Né? Então, nós vamos começar lá. Piu, piu, piu. Em seguida, né? Então, começa o número 1. Piu, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. Até o último lá acabar. Mas não. Na hora que acabar o fôlego, para um pouquinho, porque vai ter outro com mais fôlego no canto. E aí por diante. Então vamos lá. Assim, ó. Vamos ensaiar. Então, a gente começa. Aqui, número 1, né? Aqui, número 2, lá, número 3. Então a gente vai assim. É piu, 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 é piu, piu. Não para. Assim, o número 1 começa. Piu, 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 canto passarinho. Aí, é piu, 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 piu. Tá? Não para de tentar, vamos cantando até a outra pra terminar. Eu dou o sinal na hora que eu começar aqui, tá? 1, aqui, só pro número 1 agora. 1, 3. É piu, 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 canto passarinho, quando o sol surgiu. É piu, 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 é piu, 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 é piu, 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 piu. Olhem as fisionomias como estão alegres, ó. Imagina se eu estivesse fazendo uma palestra aí sobre as relações interpessoais do departamento. Cadê meu amigo Sebastião? Será que saímos mais uma vez agora? Só que quando o sol sumiu, nós vamos cantar bem suave, sair do silêncio de dentro para a realidade de fora.
Tá? Pronto. Aí. Canto passarinho quando o sol sumiu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Aqui agora. 1, 2, 3. Vai me derrubar. Aí vocês vão rir de mim. Rir pra mim tudo bem, mas rir de mim não. Vamos lá, ó. Bem afinadinho, bem bonitinho. 1, 2, 3. Piu, 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 canto passarinho, canto passarinho, canto passarinho, canto passarinho, quando o sol sumiu. Piu, 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 piu. Ainda não. Eu sei que vocês estão querendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, chega de cantar. Vamos cantar uma outra coisinha agora, mais gostosinha. Isso aí como eu diria assim, é o hino oficial dos meus encontros. Que felizes nós estamos por aqui nos encontrar. Que felizes nós estamos, meu colega vou abraçar. E dê-lhe um abraço. Oba! Oba! A almarada tá a cavalo. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Sabe o que é, ó? Esse canto. Mas deixa eu correr ali pra fora. Né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tivesse aí no meio, eu iria querer abraçar os dois lados. Abraça primeiro a direita e depois abraça a esquerda. Tá? Hã? Ó, isso aí você escolhe. Deixa eu só explicar uma coisa. Essa foto da teoria. Aqui, ó. Ela abraça a primeira direita, como que ela vai abraçar se eu tô abraçando ela? Uai, depois você não vai abraçar a esquerda? Vou, depois. Quer dizer que desse jeito não tem negócio de abraçar a esquerda e a direita, tá certo? Se eu abraço só nesse sentido aqui primeiro, vai ter que formar dupla, de qualquer maneira. Ah, vocês se viram aí pra se abraçar, pô? Imagina se você falar que jeito que vai abraçar. O negócio é o seguinte, se eu tô aqui no meio, eu quero abraçá-la e quero abraçá-la. E não tem jeito. Pronto, vamos lá então. Que feliz. Você lembra da sua formatura? É isso que eu cantava lá. Eu tremia nas pernas porque eu fui muito metido, né? Fazer um discurso de formatura com essas brincadeiras, aí vocês já pensaram? Foi eu voar, né? Que felizes nós estamos por aqui nos encontrar. Que felizes nós estamos por aqui nos encontrar. Que felizes nós estamos, meu vizinho vou abraçar.
Agora, ó. Que tristeza, nós brigamos e de costas vamos ficar. Fica de costas para um, mas fica de frente para o outro. Essas duas melodias, né, essas duas brincadeiras, a gente faz para discutir aceitação e rejeição entre as pessoas. Né? Nós não vamos discutir isso aqui, claro, porque vocês podem pensar que a atividade lúdica não tenha um componente sério, tá claro? Mas na verdade, né, todas essas atividades que a gente está fazendo, elas podem ser fundamentadas filosófica e cientificamente no sentido da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Tanto é que o título da minha vivência com vocês é Integração, um modo lúdico de ser. Quer dizer, a gente tem que colocar essas experiências no dia a dia, na vida da gente. Né? Eu estou fazendo um trabalho agora numa das escolas aqui em São José do Rio Preto, como assessoria técnica, onde eu estou trabalhando essas práticas com professores, funcionários, mantenedores, pais de alunos e alunos. Então, periodicamente, a gente tem encontros, né? A cada quinzena, as reuniões sistemáticas da instituição são feitas e precedidas por uma reunião comigo. Então, o resultado que a gente tem obtido é uma coisa maravilhosa. E o mais importante não é isso. O mais importante é o seguinte, né? Eu estou chegando na instituição e eu olho para a fisionomia do porteiro e a fisionomia dele se abre. Tá claro? Então, é claro que eu tenho que me preparar para isso. Se eu estou oferecendo essa proposta de vida para essas pessoas, mais do que ninguém eu preciso vivê-la. Então veja, olha, nós precisamos ter muito cuidado com religião, nós precisamos ter muito cuidado com filosofias, nós precisamos ter muito cuidado com orientações e prescrições médicas, nós temos que ter muito cuidado com orientações filosóficas de Tai Chi Chuan, Yoga, Doin, todas essas coisas que estão aí pagas a ouro, a peso de ouro. Porque se você não incorporar isso na sua vida, se você não colocar isso como proposta para o teu dia a dia, não tem o menor sentido fazer essas coisas. Porque, apesar delas trabalharem predominantemente com o corpo, elas necessariamente elevam o espírito. Então, essa separação que existe formalmente, né, entre corpo, mente e espírito, na atividade lúdica desaparece. Porque neste momento em que nós estamos aqui, nós estamos verdadeiramente nos encontrando com as outras pessoas e colocando, entende? No nosso sentimento, na nossa fala, no nosso toque, entende? O quê? A essência da natureza humana, que é a espiritualidade. E é exatamente isso que falta muito no mundo de hoje. Né? Os relacionamentos são muito de obrigatoriedade, de formalidade, né? Às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que está assim, com problemas muito fortes, né? Que ocupam praticamente a vida mental da pessoa o tempo todo, e a gente não enxerga isso. A gente não vai lá e se coloca à disposição do outro. Isso é evangelizar. Isso é espiritualizar o relacionamento. Isso é fazer caridade. Então a gente precisa ter muito cuidado com determinadas posturas doutrinárias, posturas filosóficas que ficam exclusivamente na palavra. Por isso é que nesta palestra eu escolhi não falar muito, mas vivenciar bastante. Então, vamos fazer um exercício respiratório da yoga agora, né? Que é um exercício respiratório. Vamos procurar sentar bem, né? Abrir o tórax e vamos respirar sonoramente. A yoga mostra, né? O que é a yoga? A yoga é uma prática de exercícios especificamente ligadas a quê? A melhoria da respiração. Por quê? Porque uma respiração boa oxigena perfeitamente o cérebro. E um cérebro bem oxigenado favorece uma vida mais plena. Eu não vou explicar o fundamento científico disso, né?
Vocês já devem ter ouvido falar que a noologia, ou seja, o estudo do cérebro contemporaneamente, mostra que o lado direito é o lado da sensibilidade, da intuição, né, da beleza, e o lado esquerdo é o lado racional, é o lado lógico, é o lado que você está sempre ligado, preocupado, fazendo as coisas. Então, quando a gente abaixa a ciclagem cerebral, o lado esquerdo da gente deixa de ficar tão ligado. Então, predispõe-nos a ver o mundo e estar no mundo e com o mundo de outra maneira. Então, esse exercício respiratório que a gente vai fazer agora visa exatamente isso. É um exercício respiratório simples, né? Então, a gente inspira fundo, né, assim, ó. E, ao expirar, a gente vai emitir um som que é esse aqui, ó. Vamos fazer o exercício pensando em nos oferecer, entende? A propiciar para nós mesmos um momento de bem-estar. Vamos fazer o exercício fruindo do exercício os benefícios que ele traz. Né? Não é como você ir para uma ginástica aeróbica, você ir fazer uma caminhada papiando com outra pessoa que está do seu lado, entende? Mas não usufruindo do que está acontecendo aí. Há um trabalho que eu faço, e eu pretendia fazê-lo com vocês, mas não vou fazer. É um exercício em que a gente pede para a pessoa fazer alguma atividade usando alguns materiais. Então as pessoas fazem o exercício usando os materiais. Suponha que a pessoa vai usar uma tesoura, um papel, cola tenaz e régua. Então você manda todo mundo fazer o trabalho. Toda a gente faz o trabalho. Aí você faz 3 perguntas para ela responder por escrito. O que você usou para fazer o trabalho? Como você fez? E o que você sentiu fazendo o trabalho? Pasmem. Se você faz o exercício com 200 pessoas, 200 pessoas são cegas, não têm mão, não têm corpo, não têm gosto e não têm preferência. Porque quando elas dizem para a gente o que usou para fazer o trabalho, elas põem régua, papel, tesoura, cola. Mas por que você pegou a cola? Com que você controlou se o corte que você estava reto ou estava torto? O que você sentiu fazendo isso? Você se sentiu bem? Você se sentiu... deu prazer? Não deu prazer? Então, veja bem, nós frequentemente agimos assim. E o pior é que a gente age assim também em momentos muito sérios da vida da gente. Quantos de nós não se planifica numa relação mais íntima? Com quem a gente resolveu dividir o resto da vida? Ou não? Nos dias de hoje, a moral, os valores culturais e éticos são tão diferentes da educação que eu tive, né? Mas será que a gente tem estado plenamente no mundo? Será que as outras pessoas nos veem plenamente? Mas isso não é culpa de fora, sabe? O maior responsável por isso somos nós mesmos. Porque nós mesmos não nos conhecemos. Nós não temos muita consciência de nós mesmos, né? O exemplo está aí. O que você usou para fazer o trabalho? Tesoura, régua, papel, mas a mão, o olho, o corpo, o sentimento, o gosto, a preferência por cores, por corte, ninguém usou, ninguém falou nada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vamos fazer agora o exercício respiratório para tomar consciência do que está acontecendo conosco quando a gente faz esse exercício, né? Não é fazer o exercício por fazer e dando aquela risadinha que todo mundo imagina, eu no meio de 200 pessoas. Oh. A gente tem que viver as coisas, sentir as coisas. Então vamos lá, vamos vivenciar esse exercício. Eu só não vou fazer a sequência completa do exercício perguntando o que cada um sentiu fazendo o exercício, como se sentiu, porque o tempo é escasso, né?
Então vamos lá, então vamos fazer um... A gente não respira, a gente respira muito mal, a gente engole muito ar, aerofagia. E depois gases, gastrite, um monte de coisa, porque a gente respira mal quando fala, respira mal quando come, respira mal quando dorme. E a respiração é fundamental para oxigenar o cérebro, né? Então vamos lá, vamos tentar. Cada um no seu ritmo, veja bem, um tem o fôlego mais comprido, outro tem o fôlego mais curto. Vamos tentar fazer o seguinte, a hora que a gente iniciar a expiração, é um U bem aberto e depois um M fechado, né? E aí vai até esvaziar o ar. A gente não mexe muito com o ar residual que a gente tem nos pulmões também. Então nós que trabalhamos em salas onde tem muita gente que fuma, ou a gente mesmo fuma, né? Não mexe com o ar residual, o que acontece? Fica tudo retido lá. Então a gente tem que botar para fora esse ar, o ar que está poluído, tá? E esse exercício é ótimo para isso. Vamos lá, vamos tentar então? Cada um no seu ritmo, tá? Então vamos lá. Pronto? Então vamos respirar. Chama mantra da respiração. Então quando a gente se senta em grupo, você deve ter visto na televisão por algum tempo aí, muita notícia sobre isso. Houve um personagem de novela, há bem pouco tempo aí, né? Pedra sobre Pedra, Úrsula, exatamente. Ela, de vez em quando, sentava lá na cama, botava uma posição de yoga, sentava e fazia esse exercício. Vamos fazer um outro exercício respiratório agora, só que é de imaginação, né? Então esse exercício a gente vai combinar um exercício de respiração com um exercício de torção, entende? Da coluna cervical, tá? Eu vou fazer, vocês vão prestar atenção e depois nós vamos ver. Não é torção assim, nem assim, né? É uma torção suave, tá? A gente vai fazer essa posição. Na mão esquerda, vocês vão imaginar pétalas de flores, aquela com a qual você se identifica. Isso aí cada um imagina como quiser. Na mão direita eu tenho uma vela acesa. Presta atenção, nós não vamos poder apagar, não é para apagar a vela não, porque não é assim que se respira, ó. Não é assim, assim não vale nada. A respiração, para ter valor, ela tem que ter 3 momentos distintos. Olha, respiração não é só inspirar e expirar. É inspirar, reter e expirar. Assim, ó. Que a gente faça de olho fechado, para poder deixar imaginar, para deixar curiosidade, teu nome é mulher. Tem uma frase assim, né? Não sei quem falou, mas tem. Todo mundo vai ficar curioso, vai querer ver como é que o outro
está fazendo? Bom, hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma celebração. Então, como celebração, isso tem um gosto de festa pra gente. Só que nós não podemos esquecer, passada a festa, a vida continua. E se eu puder colocar na minha vida um clima de celebração, a minha vida vai ser muito melhor. Imagine eu celebrar a maravilha de família que eu tenho. Né? Eu tô puto da vida com o mundo aí, entende? Mas isso não pode impedir que eu celebre a maravilha de vida e a vida esfuziante que eu tenho na minha casa. Os meus filhos não estão mais aqui, estão todos eles fora, são 5, adultos todos, né? Mas eu chego na minha casa, eu tenho que celebrar, entende? A graça, a beleza, o lugar deles, a presença deles em casa, entende? A gente perdeu isso, a gente não faz mais isso, né? Eu trabalho hoje com uma pessoa que não tem outro assunto a não ser doença, entende? Mas não tem um dia que eu não encontro com essa pessoa que ela não fale de doença. Bom, eu vou aguentar isso um tempo. Daqui um tempo eu vou falar para essa pessoa a mesma coisa que eu falei para um colega que nós tínhamos aqui. Ah, não, você me roubou, não vem não. Não vem não. Então, o tempo está controlado. A outra atividade é rápida. Veja, ó, veja. Eu vou chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, você precisa ver o outro lado da vida. Né? Como é? Você tem comida em casa? Entende? Você tem casa para morar. Para ver se essa pessoa se toca. Para ver se ela começa a ver o outro lado da vida. As outras coisas que estão do ladinho da gente e a gente não quer ver. A gente não quer ver. Por quê? Porque nós temos... Tem muita gente que acha que felicidade, entende? Não é pra gente. É claro que é para todo mundo. Todos têm o direito. Eu não gosto muito de falar essa frase porque é frase do PT. Todo mundo vai achar que eu estou petezando aqui. Né? Não é. A gente tem direito a ser feliz, a gente tem direito a ver as coisas boas. Olha, eu olho esse arranjo de flores aqui, entende? Eu tenho que ver aqui quanto da natureza está aqui e o quanto que eu me afastei dessa natureza. Quanto tempo a gente não fica descalço? Há quanto tempo a gente não vê o pôr e nascer do sol? Há quanto tempo a gente não se energiza com uma árvore? Sol. Com o sol. Né? Eu me lembro quando passou o cometa Halley, que não apareceu muito bem. Olha, não foi bonito apreciar o cometa Halley, mas quanta gente que olhou para o céu. Quanta gente que viu as estrelas de novo. Quanta gente que se preocupou a não ficar olhando para baixo, para o chão só. Né? É da linha do horizonte para cima. E da linha do horizonte para baixo para resolver os problemas. Bom, vamos fazer o exercício respiratório e depois nós vamos brincar com bexiga. É celebração, vamos brincar com bexiga. Olha lá. Então, ó. Eu vou fazer mais uma vez para vocês verem. Cada um vai fazer o exercício, ó. Uma das coisas imprescindíveis para esse tipo de atividade que a gente está fazendo é a busca do silêncio interno. Que precisa do silêncio um pouquinho externo. Com o tempo a gente acaba desligando o barulho de fora. Pagou, tá vendo? Ela não pode soprar para o pai aí não, ela vai soprar as pedras que não estão bom. Vamos lá. Assim então, ó. Veja o movimento da cabeça que é importante. Eu inspiro, eu começo o exercício do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, desse lado de você. Então, inspira, né? Retém. E enquanto retém o ar, desloca a cabeça para o lado direito, inspira pelo nariz e expira pela boca. Não tenham receio de ficar soprando. Não tenham receio de deixar o ar todo sair. É importante que saia. A hora que acabar de sair o ar, retém outra vez e vira para expirar. Então, o movimento é esse aqui, ó.
para perceber a sequência? Então cada um vai fazer 3 vezes no seu ritmo. Tá? Depois eu vou perguntar para algumas pessoas assim, esparsamente, para me dizer como é que se sentiu. Vamos lá? Bom, pronto. Vamos deixar que cada um possa fazer com silêncio o exercício. Pronto? Não esqueçam do movimento da cabeça, é importante. Pronto? Pronto. Cruz azul de bola preta. Como foi? Que parte do seu aparelho respiratório você se sentiu melhor? Respiração alta. Alta, respiração alta. Vamos ver. Jogue aí de camisa cinza. Tá? Como foi? Como você se sentiu? Não conseguiu. Sensação de bem-estar. Lá no fundo, que é a sua cabeça para não chamar. Como é que você sentiu? Hã? Como é que você sentiu a entrada do ar pelas narinas? Frio? O ar estava frio ou estava morno? Frio. Percebe que a gente não se dá conta disso, né? A respiração, quando ela é nasalada, quando ela é feita pelo nariz, a inspiração, ela leva o ar aquecido para os pulmões. E isso favorece a abertura. Então, no começo, geralmente, é um pouco frio, né, o ar, mas à medida que ele vai passando pelos canais competentes, ele se aquece. Bom, o ideal seria que cada um falasse para a gente poder formar um imaginário. Ver que cada um sente de uma maneira. Um sente melhor a cabeça, outro sente melhor o peito. Outros sentem um alívio geral, né? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Pessoal com as bexigas e com as bolinhas, pode distribuir para mim? Como isso é uma festa, né? É uma celebração, a gente vai encerrar a celebração com um jogo a ser feito com bexigas e bolinhas. Ai, que amor. Pode colocar as duas para casa? Já pode colocar ele aqui? Não, espera que ele vai falar. As bolinhas que vocês vão beber, as bolinhas que vocês vão receber, têm uma finalidade especial para o aspecto plástico da atividade que a gente vai fazer. Aí tá não. Deixa ela bem. Vamos cantar. Atirei para o gato, mas o gato não morreu. Chicaca de virou, no berro que o gato deu. Alô, ó. Tará, para gata, mas a gata, na mararara, na chacaca, da maraçaça, da barraca, gata da mar. Valsa agora. Mi,
no chuco, do muru. É, essa palavrinha é desgraçada, né? Falta muito para distribuir as bexigas? Então vamos lá, vou explicar como é o jogo. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa o espírito infantil guardado um pouquinho para daqui a pouco. Ó, essa atividade é assim. Vocês vão encher a bexiga. Peraí. Precisa encher a bexiga. Vocês vão encher a bexiga. Depois vão colocar as duas bolinhas dentro da bexiga e vão amarrar a boca da bexiga. É, põe dentro. Só que é depois que encher a bexiga que põe a bolinha. Aí que tá. Aí é que entra a coordenação motora. Então vamos lá, vamos ver se a gente faz harmonicamente isso. Primeiro passo, encher a bexiga e colocar as duas bolinhas dentro. Uma bolinha só? Uma só então, vamos lá com uma. Colocou a bolinha dentro? Eu já vou. Colocou antes de encher, né? Aí tá bom. Não, depois de encher. É, coloca a bolinha dentro da bexiga e amarra a boca da bexiga, dá um nó. É, são duas. Aqui ó, alguém me falou que era uma bolinha, só quem tem duas põe as duas. Não tem nenhuma analogia, viu? De uma bexiga com duas bolinhas dentro. Ninguém percebeu. É que quando a gente enche a bexiga, a gente esvazia o saco. Pronto, vamos lá, agora ó. Todo mundo já colocou a bolinha dentro e fechou a boca da bexiga? Então agora presta atenção, ó. Essa atividade tem dois momentos distintos. O primeiro é som. E o segundo é movimento. Então olha, presta atenção. Peguem todos a bexiga assim, ó. Assim. Agora nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a bolinha virar dentro da bexiga, assim, ó. Silêncio, escuta o barulho da bolinha. Para! Outra vez. Agora vamos fazer o movimento do outro sentido. Para! Vamos procurar fazer o seguinte agora, ó. Vamos fazer o maior silêncio que a gente pode fazer, para ver se a gente escuta a bolinha que fica rodando dentro depois. Me parece que com essas bolinhas que nós estamos fazendo, o barulho maior é quando a gente a movimenta no sentido assim, ou para frente e trás. Então vamos, presta atenção, todo mundo igual, ó. Tem que haver sincronia do movimento pra gente... Então, a hora que eu fizer assim com a mão, todo mundo para. Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar? Já. Aí. Deu pra escutar? Outra vez. Quando a gente faz com 3 bolinhas dentro de tamanhos diferentes, tem uma que cai primeiro, aí uma bolinha bate dentro da outra, é sonoro, é bonito, muito bonito. Aí, parou. Agora presta atenção, aí nós vamos celebrar agora, ó. Cada um agora, ó, vamos fazer o seguinte, ó. A bexiga, não vai estourar não, peraí. É o seguinte, ó. Ela vai jogar a bexiga dela pra... Desci, vai jogar a bexiga para... Então, é nesse movimento assim, ó. Vocês vão parar a bexiga um pro outro. A hora que chegar lá em cima, vem vindo pra baixo outra vez.
Vamos lá, vamos jogar a bexiga pra cima. Passando pro lado de cá, pro alto. Cada vez que estoura, grita viva! Viva! Saúde pra todo mundo! Felicidade para quem precisa e para quem já tem! Tá bom, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo! Mulheres, 17 homens. Então a gente achou que seria muito pertinente, né, essa palestra da senhora Yolanda Bastide. Ela é uma empresária da nossa região com muito sucesso, é uma mulher exemplar, sabe? E ela tem uma história muito bonita para contar pra gente da coragem que ela enfrentou a sociedade machista, os problemas que ela teve. E ela é uma mulher de sucesso, então ela vai falar pra gente da mulher na sociedade atual, né? A todos vocês, pela Semana da Secretária, pelo Dia da Secretária, e dizer a todos vocês que vocês são uma peça, a secretária é uma peça muito importante dentro de uma empresa. Começando mais um Rede Vida Convida. E hoje eu tenho um convidado especial na Rede Vida Televisão, que é o professor Lafayette Ibrahim Salimão. O professor Lafayette, ele é pedagogo, ele é professor aposentado da Unesp em São José do Rio Preto e é membro do corpo docente de pós-graduação da Unesp de Marília, onde ele está dedicando atualmente parte do seu trabalho. O professor Lafayette aceitou o convite da Rede Vida de Televisão para vir falar um pouquinho sobre atividade lúdica. Mas eu quero ter, nesses momentos aqui com o professor Lafayette, um momento importante para você, telespectador da Rede Vida, que é pai de aluno, que é tio de aluno, que é padrinho de aluno, que também é vô dessa juventude brasileira que está aí se preparando para um conhecimento ainda mais amplo, ainda maior dentro das nossas escolas. Nós estamos voltando às aulas numa atividade que o Brasil inteiro vibra porque os nossos jovens estão se preparando para o futuro. E para receber esta volta às aulas com responsabilidade, com um pouco mais de conhecimento, é que eu estou recebendo com muita alegria o professor Lafayette Ibrahim Salimão. Professor, pedagogo, muito obrigado pela delicadeza de aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Eu gostaria primeiro, professor,
que o senhor, como pedagogo, né, usasse de pedagogia para explicar para a gente aqui na Rede Vida Televisão um pouco sobre atividade lúdica. O que é uma atividade lúdica, professor? Olha, atualmente, né, há vários enfoques relativos à atividade lúdica e uma grande confusão com o jogo. Até eu acho esta oportunidade riquíssima para que a gente possa considerar esse aspecto, não é? Mostrando que a atividade lúdica é uma atividade natural do homem, assim como é natural dos animais também. Como o homem é um ser cultural, quer dizer, ele acabou colocando sobre a naturalidade, a satisfação das suas necessidades naturais, necessidades culturais. Então, a atividade lúdica é aquela atividade que, mesmo trabalhando com recursos e com conceitos e com elementos da cultura, preserva, desenvolve, recupera, entende? Traços do desenvolvimento humano que são pertinentes à sua condição de necessidades inatas. Então, a atividade lúdica é aquela atividade que está mais próxima, entende? Das necessidades inatas que o homem tem. Afeto, segurança, deslocamento no espaço, buscar recursos para satisfazer suas necessidades culturais, não é? E nós vivemos uma época onde a atividade lúdica, entende, tem sido deixada para um plano, digamos assim, eu não vou dizer inferior, porque não é inferior, não é? Mas está num segundo plano. Nós vemos hoje, assim, as escolas preocupadas com informática, as escolas preocupadas com o desenvolvimento do domínio cognitivo, e a parte da sensibilidade e a parte da corporalidade, a parte da harmonia do desenvolvimento da criança, fica relegada a um plano inferior. E essas características são as características do lúdico. Desenvolver sensibilidade, desenvolver corporalidade, desenvolver na criança a contemplação, o gosto pelo relacionamento com todas as coisas. Então, uma atividade lúdica, especificamente definindo, é aquela atividade que procura satisfazer as necessidades mais naturais do homem, aquelas necessidades que estão mais próximas do homem enquanto ainda não ser totalmente cultural. É delicado esse assunto. Sem dúvida, professor. Mas, professor, nós estamos tendo agora inúmeras crianças que estão entrando nas escolas. Vamos dizer no pré-primário, no primeiro ano do grupo, no meu antigo primeiro ano de grupo, não é verdade? E percebe-se que muitos pais têm uma preocupação, muitas vezes, com a coordenação motora da criança, com a dificuldade que a criança tem no aprendizado. Por exemplo, se a escola vai ter uma atividade de dança, muitas crianças não estão com a coordenação motora adequada, então ela patina na hora de dar os passos. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a importância do educador, do professor e também da família compartilhar dessas preocupações e dessas atenções para que a criança possa ter um crescimento sadio e até mesmo com uma preocupação lúdica. Olha, esse aspecto da questão é fundamental, não é? Eu acho que a primeira postura que os pais devem adotar quando vão escolher uma escola é ver se a escola quer fazer parceria com ele. Quer dizer, é ver se a escola verdadeiramente está preocupada ou não com estas coisas. Se o pai tem consciência, por exemplo, que o seu filho, em virtude da característica da sociedade na qual a gente vive hoje, não é? Pensando numa cidade de médio porte, de grande porte, as nossas crianças não têm liberdade de contato com a natureza para desenvolver sua coordenação motora, para desenvolver sua acuidade visual, para desenvolver a sua percepção, entende, auditiva, em função de ouvir pássaros, o farfalhar das flores, das folhas, não é? A brisa quando passa, trocar, por exemplo, de ambientes com sombra para ambiente com temperatura, com sol mais forte, né? As nossas crianças vivem pouco essas experiências. Contemplar as estrelas, né? Ouvir sapo na beira do rio, essas coisas, dada as responsabilidades sociais que os pais têm, os filhos não estão vivendo isso.
Professor, mas tão grave quanto não estar podendo viver, até por uma questão de espaço, de condições e tudo mais, mas não é, muitas vezes, ter todas essas condições, mas elas não serem ressaltadas, não serem valorizadas pelo educador e também pela família? Veja bem, é muito difícil a gente querer encontrar, não é, onde é que está a questão, ou melhor, onde é que está, quem é que está falhando? Não é? Na verdade, eu acho o seguinte, nós estamos hoje, isso de uns 10 anos para cá, com essa preocupação holística com a educação, né, divisão global do aluno, não é? A própria preocupação com o construtivismo, não é, como uma postura pedagógica decorrente, né, de teorias psicogenéticas, a gente está vendo que os pais estão se preocupando com isso. Porque os pais não são ignorantes. Os pais não são cegos. Eles veem que os seus filhos não estão desenvolvendo certas atividades mais naturais que as crianças do nosso tempo desenvolviam, né? Então, neste caso, quando eles procuram as escolas, eles devem procurar, nestas escolas, este vínculo de parceria. Dizer para a escola o que eles gostariam que os seus filhos tivessem, entende? Como complemento daquilo que a estrutura social não tem permitido satisfazer. Então, eu fico pensando assim, né? Educação física, educação artística, se pensar de primeira série em diante no primeiro grau, a gente vai ver que essas disciplinas foram relegadas a um plano muito inferior, né? Então a gente diz, a responsabilidade é dos educadores, só dos professores que estão, daqueles que regem as salas de aula? Eu acho que não, é uma questão filosófica mesmo de educação. Olha, professor, eu queria mexer numa ferida com o senhor aqui, porque a sociedade, de um modo geral, percebe que cada dia que passa o mercado de trabalho fica mais apertado, há um clima de competitividade na sociedade moderna muito forte, né? Então, o pai, muitas vezes, ele está procurando aquela escola que passa informação e que joga informação em cima dos filhos e não tem a preocupação justamente com o resto do todo do conhecimento. Sim. Como mudar essa estrutura? Como fazer com que o pai tenha condição de cobrar uma nova postura e também sentir que, em cobrando, o filho dele não está tendo prejuízo com relação ao conhecimento da matéria em si? Veja bem, quando a gente fala em parceria, família, escola, a gente está pressupondo que ambos os lados, entende, tenham predisposição para sentar, entende, e definir os objetivos da escola, que é uma coisa que raramente acontece. Não acontece na escola pública e não acontece na escola privada, na escola particular. Porque, veja, nós vivemos uma sociedade imediatista. Se a gente for pensar, por exemplo, no segundo grau, na escola de segundo grau, o que a escola de segundo grau virou? Uma preparação para um vestibular. Um vestibular onde o aluno não tem que demonstrar se ele sabe pensar. Porque quando ele faz o cursinho, eu não sei se devia estar entrando nesses assuntos. Lógico, mas a verdade é que quando ele faz o cursinho, ou ele está ali para realizar um ideal frustrado do país, ou para realizar um ideal que a sociedade está colocando para ele ter um pouco de regeneração depois. E aí a escola se esquece, e a família se esquece, como eu disse, já há um movimento de uns 10 anos para cá tentando mudar isso. Porque, veja, nós precisamos, além de informar, formar. Não adianta eu dar muita informação, se esta pessoa não tem consciência da informação que tem. Então, uma das coisas que a atividade lúdica favorece é exatamente desenvolver o processo de tomada de consciência do que a criança está fazendo naquele momento, por causa do prazer que a atividade lúdica dá, por causa da ética que está envolvida na atividade lúdica. Uma criança não rouba a bolinha do outro, porque ele sabe que se ele está roubando do outro, o outro pode roubar a dele. E aí ele vai desenvolvendo, entende, conceitos de ordem ética e de ordem moral. Eu costumo dizer nos meus cursos e nas atividades que eu trabalho, que eu desenvolvo em empresa ou qualquer coisa, que quem educa tem que amar. E amar significa duas coisas fundamentais para mim. Dizer o sim mais amplo e o não mais duro. E esse sim mais amplo e esse não mais duro tem que ser mediado pela ética, ou seja, pelos valores, entende? E tem que ser mediado pela disciplina, que são as normas que existem aí. Então, vou retomar a questão que você colocou.
a partir do momento em que eu não dou à criança a oportunidade dela ter consciência de que ela é o sujeito das coisas que ela está fazendo, eu a coisifico. E às coisas se atribui preço, enquanto que às pessoas se atribuem valores. Professor, que coisa maravilhosa. Professor, eu preciso pedir um breve intervalo aqui no Rede Vida Convida. E em seguida, nós vamos voltar a falar sobre educação aqui na Rede Vida de televisão. Voltamos a apresentar a Rede Vida Convida, hoje com o professor e pedagogo Lafayette Ibrahim Salimão. O professor e pedagogo Lafayette, ele é da Unesp, ele é membro do corpo docente de pós-graduação da Unesp Campus Marília, interior do estado de São Paulo, que também assiste a Rede Vida de televisão através do canal de UHF. Professor Lafayette, há se ter uma falsa impressão, me parece, de que a atividade lúdica é muito para criança, né? Para as criancinhas que estão no pré-primário, no primeiro ano. Mas a atividade lúdica, ela deve existir em todas as idades do ser humano, será que não? É evidente. Porque como atividade lúdica é alguma coisa, é uma potencialidade, entende, de todo e qualquer ser humano. Só que muitos seres humanos não desenvolveram essa potencialidade de ser lúdico, né? De encarar as necessidades naturais da vida, né? Porque não tiveram oportunidade disso. As crianças nas escolas tradicionais, mais antigas, né? Elas brincavam mais, cantavam mais. Até o coralzinho da escola, claro, era mais claro, né? incentivado. Veja, uma das coisas fundamentais que justificam essa colocação que você faz é de que a atividade lúdica ela é fundamental para desenvolver sentimentos. Acontece que nós não sabemos muito bem o que é sentimento. Tá claro? Então o que a gente pensa que é sentimento? Que é ódio, que é raiva, que é amor, que é gostar. Na verdade, sentimento, ele existe em todo o conhecimento que a gente tem. Eu costumo, quando eu estou trabalhando com adultos, né, e para tentar ilustrar um pouquinho a sua colocação, não é? Os adultos têm tanta carência, entende, de atividade lúdica quanto uma criança pequena. Então, por exemplo, quando você tem dificuldade para desenvolver um conceito, numa empresa, por exemplo, quando eu estou trabalhando com paradigma de qualidade, se você faz um jogo, uma brincadeira, entende? Ou você usa uma música, você leva as pessoas a receberem as sensações, entende? A decodificarem essas sensações em percepções e juntar essas percepções com as outras percepções anteriores que ela possuía. Com isso, ela constrói o conhecimento dela. Não é à toa que se propõe o construtivismo. Quer dizer, a criança tem que construir o próprio conhecimento dela. Só que ela não constrói sozinha. Não é? Então, diante disso, não é? Eu gostaria de dizer a você, atividade lúdica não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem camada social. Todas as pessoas, quando estão em atividade lúdica, ficam numa plenitude tal, entende? Que se expressam globalmente. Então, não é? Você vai fazer há uma atividade de sensibilização que a gente faz para fazer o grupo respirar em uníssono. Então, você põe 100 pessoas numa grande roda, entende? E eu vou fazer essas 100 pessoas respirarem juntas. Isso começa com uma brincadeira. É uma brincadeira de mão, com as mãos. Só que quando você faz a brincadeira de mão, as respostas que as pessoas dão não são só de mão. Ela pula, ela ri, ela regala os olhos, né? É uma coisa, é uma plenitude, ela está por inteira na atividade. E veja, um cuidado que se precisa ter é de que o jogo é uma atividade lúdica. Só que
quando se utiliza o jogo como competição. E nesse caso, ele perde o caráter da naturalidade, da ludicidade. Ele passa a ser um jogo para alcançar um objetivo, tal como ou a sociedade quer, ou o professor quer. Consequentemente, eu volto àquela questão. O homem não é o sujeito do próprio sentimento. Então, o homem, para ter consciência de si, ele tem que ter consciência dos seus sentimentos. E a atividade lúdica é uma atividade que favorece isso. Professor, hoje está se falando muito em inteligência emocional. Ou seja, caiu o conceito de QI, que é aquela questão do homem inteligente porque ele tem determinados conhecimentos, conceitos, rapidez, facilidade de aprendizado, mas o homem inteligente é aquele que tem capacidade de aprendizado, mas que controla também as suas emoções. E para isso, a atividade que o senhor como pedagogo tanto estuda e tanto propaga, atividade lúdica com arte, esporte, enfim, todas as atividades de sensibilidade, ela é fundamental para que o homem possa encontrar a inteligência emocional? Não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, veja bem, olha, uma das técnicas que os meios empresariais têm usado hoje aí, não é? É a técnica do impacto através de treinamentos em regiões inóspitas, né? O camarada tem que pendurar numa árvore, voar para uma outra árvore, ele cai, tem que cair numa poça de barro. Quer dizer, tudo isso está trabalhando nessas pessoas o quê? Está trabalhando um potencial, entende? Que ele não adquire em escola nenhuma, a não ser que ele tenha vivências e experiências que propiciam estes sentimentos, não é? Que o domínio, a emoção, não é? Ela é consequência de um sentimento, não é? Você pega uma criança e ensina a criança, dorme, nina, uma criança, cantando Berceuse de Brahms. Então, se a mãe está tranquila, ela canta Berceuse de Brahms, embalando suavemente a criança. Se ela está nervosa, ela embala a criança assim. Então, à medida que ela faz essa tensão, que ela embala essa criança e ela fala, dorme um sono tranquilo. Como é que a criança vai guardar a palavra tranquilo? O tranquilo não vai ser tranquilo. Porque a palavra acontece dentro de um contexto. E a atividade lúdica é o contexto. A pessoa se integra no contexto como um todo. Então, quando ela ouve uma palavra, meu bem querido, não é? Ou então ela diz burro para uma criança, ou fala para uma criança, você é tapado, você não aprende, você não vai passar de ano. Ora, isso é dito num contexto tal, onde a criança já está sofrendo as consequências disso. Professor, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não sei se eu fugi um pouco. Não, mas isso é fantástico. Eu tenho certeza que o telespectador da Rede Vida está encantado, inclusive, com estas palavras que o senhor tem dito aqui e esses exemplos que ilustram tão bem e enriquecem tão bem para o telespectador da Rede Vida. Mas, professor, eu queria abordar um pouquinho uma outra questão que está sendo sempre discutida agora, que é a falta de obrigatoriedade da aula de educação física em muitas escolas, principalmente na escola pública. Primeiro, o aspecto do desemprego do professor, praticamente. E segundo, a falta de valorização justamente de uma atividade que é lúdica, que é o esporte, a educação física. No fundo dessa questão que você formula, há um problema de ordem ideológica que não é possível discutir aqui. A grande verdade é que, quando você subtrai determinados componentes curriculares, como aconteceu de uns tempos para cá, né? Saiu trabalhos manuais, o canto saiu, música não tem mais, agora educação física está com essa permissividade, eu vou dizer assim. É impossível que numa escola de segundo grau, a maioria dos alunos são dispensados de fazer educação física. Exatamente no momento do desenvolvimento humano, em que a corporalidade e a sensibilidade é uma coisa que tem que ser desenvolvida ao máximo. Então, eu acho assim, isto é uma coisa muito ruim e, infelizmente, isso vai levar mais uma vez à perda da dignidade da educação. O que eu quero dizer com dignidade da educação? Às pessoas a gente atribui valor. Às coisas a gente atribui preço. A partir do momento em que eu coisifico a educação, como eu coisifico uma empresa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando a dignidade. Quer dizer, eu não estou atribuindo valor que deve ter determinados componentes curriculares
para as faixas etárias em desenvolvimento. Isso vai favorecer, mais uma vez, o quê? Predomínio da informação sobre a formação. Porque é em educação física e educação artística onde ele vai estar em contato com atividades lúdicas. É onde ele vai estar em contato com a arte, com a beleza, com a espiritualidade, com a sensibilidade, né? E eu tiro o desenvolvimento do homem pleno. Olha, professor Lafayette Ibrahim Salimão, que pena que o nosso tempo está esgotado, viu? Porque hoje é um daqueles dias que nós gostaríamos de ter mais espaço para poder falar justamente sobre educação. Que, professor, eu quero terminar esse programa fazendo uma declaração a todos os pais que estão assistindo a Rede Vida. Nós temos dentro de casa verdadeiro tesouro, que são os nossos filhos. Filhos que podem transformar a sociedade, que podem fazer o homem muito mais feliz. E por isso mesmo nós temos que cuidar com tanto amor, com tanto carinho de todos os filhos. E como o senhor disse, não importa a raça, não importa a condição social, não importa nada. Quem tem um filho tem um tesouro na sua vida e tem que saber educá-lo para que ele seja verdadeiramente feliz. E a nossa homenagem a todos os professores, a todos os educadores que iniciam esse ano letivo com muito amor no coração para fazer com que todos os filhos brasileiros sejam mais felizes. Professor, obrigado e até o próximo encontro do Rede Vida com a Vida. Pois não. Professor, muito obrigado. Participar mais e mais na catequese e gostaria de ganhar uma Bíblia. Oh, meu amigo Eliezer. Nós consolemos os outros e sou capaz de consolar os outros com as consolações que eu mesmo recebi de Deus. Senhor, nós vos agradecemos por nos terdes dado o testemunho evangelizador do profeta Jeremias. Nós vos agradecemos sobretudo pela nova aliança que nós hoje, no sangue de Cristo e no seu Espírito, estamos vivendo. Senhor, concedei que, consolados por vós, na nova aliança, nós também, por nossa vez, não deixemos jamais de consolar nenhum dos nossos irmãos. Nós vô-lo suplicamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Retiro do Povo de Deus. Apoio Associação Santa Marcelina, Mosteiro São Geraldo de São Paulo, Inspetoria Salesiana de São Paulo, instituições comprometidas com a Igreja Católica no seu trabalho de evangelização do povo de Deus.
Papai. Oh, meu filho. Você não viu tão bem? Oh, mãe, que saudade. Ai, que saudade. Desde que não desista na primeira pedra que aparecer no nosso caminho. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar. Agora, existe um limite. Eu também sou contra a mulher querer se igualar ao homem. Não tem meios. Não tem meios. Nós somos diferentes. A mulher, ela tem que ser feminina. Ela não tem que ser igual ao homem. Senão o homem perde o respeito por ela. Eu acho muito bom que a mulher continue aparicada, continue sendo cortejada. Eu acho ótimo. Eu não gosto, por exemplo, na vida social, eu sou a favor, sim, da mulher participar, da mulher trabalhar, da mulher conquistar o seu espaço. Mas eu sou contra a mulher querer se igualar ao homem. Não tem nada a ver uma coisa com outra, nada, absolutamente nada. Esse negócio de nada, chora, isso aí, tudo igual, paga, divide, tem que sentar, tudo. Não, eu sou contra isso aí. Eu acho que nós temos o nosso lugar e temos que continuar sendo respeitados. Agora, hoje o espaço em todos os setores está aberto. Não existe um lugar onde a mulher fala, não, mas esse espaço é só de homem. Isso não existe. Não existe. Desde que a gente tenha competência. É muito importante a gente ser boa naquilo que faz. E a gente só consegue fazer bem o que nós fazemos
se nós formos procurar o que existe de melhor. Para mim conseguir chegar onde eu cheguei, eu sempre procurei conversar com o melhor. Com o melhor. Não o que não sabia. Sempre procurei o melhor. Quem é a pessoa que tem a melhor fazenda de laranja no estado de São Paulo? Ah, fazenda tal, tal, tal. Eu não tive vergonha, peguei o telefone, falei, olha, seu Negro, aqui é a dona Yolanda, estou começando, não sei trabalhar, preciso aprender, preciso da sua ajuda. E ele foi sensacional. Não, perfeitamente, tá, não teve problema nenhum. A mesma coisa na parte de gado. Fui procurar quem é a pessoa que mais entende de gado aqui, é fulano. Eu fui procurar, fui aprender, eu fui atrás. E é isso aí, nós temos que ir atrás, nós temos que procurar sempre quem é o melhor. É aí que nós temos que ir. Hoje, quando eu penso naquelas mulheres de 60 anos, eu até assusto um pouco. E eu, com 60 anos, eu participo de escola de samba, eu ponho escola de samba na rua, eu animo meus funcionários na parte de trabalho, eu participo de política, porque eu acho que todos nós temos que participar de tudo, porque quem não participa não tem direito de criticar. Não tem direito de criticar. Então nós temos que participar. E a mulher conquistou um espaço que foi difícil. Nós tivemos muita gente que batalhou antes por nós. Vocês que são jovens ainda, que a maioria, 99% aqui de pessoas jovens, vocês têm que batalhar, vocês têm que participar, vocês têm que conquistar o espaço de vocês. Mas de uma maneira que vocês também não percam o que vocês têm de melhor, que é ser mulher. Muito obrigada. Pessoal de Marília, então tem esse apresentar. Araçatuba? Araçatuba está interessado em sediar o próximo encontro? Vocês não têm condição? E Marília? Pronto. A gente precisava decidir que a gente fica certo. Ilha pode? Não, distância não é problema. Nosso problema lá é hospedagem. Como Ilha Solteira é muito longe dos outros campos, o pessoal tem que ir na véspera, dormir. Então nós temos essa dificuldade. Não, a gente vai durante a noite. Acesso e outro hotel na cidade, os hotéis são pequenos. Olha, aqui no canto a gente fez alojamento aqui dentro do campo, na sede da mulher, com colchonete no chão. Sala de aula. Dormir muito bem. Que bom. Isso não é problema. Gente, então fica. Porque Jogo de Cavalo já fez, o Tucatu já fez, Araraquara já fez, Tranca já fez, Bauru já fez. Então, peraí.
apoiar. Esse que é o pior, para nós virmos para cá, foi terrível, não conseguimos viatura. Sabe, nós não vamos ter apoio muito lá. Se tiver outra cidade que puder enviar. Sorteio, faz sorteio, faz sorteio. No caminho, nós temos uma proposta de fazer em 94. 94, isso mesmo. Não, 94. Calma aí. Essa discussão, eu acho que um ano que a gente tem para trabalhar, eu acho que dá, sim. Dividido aqui. Nós estamos em 11, está um pouquinho dividido, porque para fazer um trabalho bem feito, você sabe que tem que batalhar, né? Sim. Então agora vocês terminam de convencer o restante. Não, vocês não? Tudo bem. O que tem que deixar claro é o seguinte. Ô, gente, ó, dá licença aqui um minuto. Eu sou de Jaboticabal. Eu acho o seguinte, ó. Agora vai começar a funilar. Todo mundo quer conhecer todos os campos. Como a maioria do pessoal já foi para Jaboticabal, eu sei que é difícil. Tem local que não tem condições. Eu conheço o Rio Claro, eu sei que Rio Claro não tem condições de fazer. Fica difícil. Mas eu acho que assim, todo mundo quer conhecer os campos. Eu acho que uma boa vontade, nós vamos visitar todos os campos. Eu acho que o pessoal de Prudente, se o pessoal de Prudente ia fazer em 94, faz agora em 93, 94 vai ter o pessoal de Marília. Gente, eu acho que é um negócio legal. Rio Claro, gente, vai construir um teatro de eficiência, vai construir um restaurante, já está em planta. É só agora terminar os planos. Gente, nós também tivemos muita dificuldade, como vocês sabem, nosso espaço físico estava quase que impossível, a gente colocou mais cadeiras. Mas é maior que aqui. Você conhece lá? Vai entrar para a prefeitura nova, então a gente assume 93. Então, você tem o cronograma, em 93 Ilha, 94 Marília e 95 Prudente. 96 Rio Claro. 97 Peraí, eu não acabei, gente. Por favor. Eu só comecei. Então já está decidido. Tá. Quem marca? Davi, você marca pra mim? O cronograma? Vai, então eu vou marcar, hein? 93 Ilha. 94 Marília, 95 96 Rio Claro, Araçatuba, 97 Araraquara. Ano 2000 você vai na reitoria aí, ó. São José dos Campos. São Araçatuba. Ó, não é bom sair, viu, gente? Quem sair não vai ganhar vale-vida. Então, 93 Ilha, 94 Marília, 95 Prudente, 96 Rio Claro, 97 Araçatuba. Agora, pessoal. Ano 2000 é reitoria. Olha, gente, uma secretária de Araçatuba me levantou o problema do uso do microcomputador, que a gente podia discutir, que as secretárias entraram de cabeça no uso do micro, né, chegando nos departamentos, e algumas já estão sentindo alguns problemas, de articulação, pulmão, caso de... Então, acho que essa questão, como a gente não tinha preparado nada, a gente pode estudar nos nossos campos o que está acontecendo, fazer um levantamento e ver se tem jeito de insalubridade, né? Depois de conseguir essa realidade. É uma questão para a gente se pensar e depois reunir. Vista, né? Verdade. É verdade. Quem fica no micro direto não participa. Geralmente a pessoa que trabalha no micro tem 6 horas de serviço. É uma questão para a gente discutir nos campos e depois
depois, então, pensar, não sei se no próximo encontro ou já, agora se reunir e fazer os documentos, discutindo, ou então questionando a questão da comunidade. Não é só a questão da comunidade, tem outra questão política, Eu acho que tem que cada campo pensar e depois encaminhar para uma coisa elaborada, porque não adianta a gente discutir agora todas as ideias. Gente, olha, agora eu vou explicar para vocês onde vai ser o almoço. O almoço, a FATEC que está sem ônibus, ou alguém que estiver sem ônibus, aqui a nossa direção cedeu. Pode ser, mas a nossa direção cedeu o micro-ônibus e tem uma pirofome também. Bom, então vocês podem pegar a carona, depois a gente vai levar na rodoviária. Ainda não acabou, hein? Agora, o nosso almoço vai ser no Nelório de Ouro. O pessoal sai aqui nessa rua da frente do Dilce. A quarta rua, né, porque tem a Cristóvão, mais duas. A quarta rua, Coutinho Cavalcante. Descendo a Coutinho Cavalcante, vários quarteirões. Vocês vão sempre prestando atenção do lado esquerdo. Tem um quarteirão muito grande com árvores, que ali é o estacionamento do Nelório. O Nelório é na rua de lá, que é na Nossa Senhora da Paz, tá? E tem uma placa, Nelório de Ouro. Tá? O pessoal de Taquaritinga está com ônibus ou sem ônibus? São dois, né, Taquaritinga? Vocês têm locomoção? Tem? Já tem locomoção, tá tudo certo. Almoço então tá certo. Agora, penúltimo assunto. Nós preparamos um brinde para todo mundo. Então, agora as meninas me pediram, já está tudo preparado para distribuir ali fora, pediram para vocês pegarem então valezinho do Vale Brinde, ficar com ele na mão para ficar mais fácil de distribuir. Tá? E pediram para vocês levarem o brinde para o restaurante para enfeitar lá. Tá? Adivinha o que é? Agora, a última coisa. Olha, gente, então, em nome da comissão organizadora, eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpas por alguma falha, alguma coisa que a gente não teve condição de contornar, e agradecer a presença de todos, dizer que foi um grande prazer para nós ter vocês aqui, tá?